E aí, galera, voltando. Estão gostando da aula? Legal, professor, quero virar cada vez mais fiscal. Eu vou virar educador fiscal lá no estado do Ceará. Se você vier aqui para São Paulo, passa aí, vem aqui para Campinas, vou botar você na turma aqui. Vamos ajudar essa galera aqui a entender mais de tributo. Vamos ajudar essa galera a entender mais de controle. Depois que você aprender com a forma do controle social, meu querido, você vai querer ficar no site lá. Vou pegar o cara aqui, vou pegar. Tá certo? Bom, tem aqui uma perguntinha aqui, deixa eu ver aqui. Acho que foi a Tânia. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui no. Quando você está chegando aí, né? Olha lá. Eu acho que foi. O Alex e o George estão batendo um papo aqui legal. Ó. Por favor, comenta as reais intenções do Banco o BID, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, com isso. Como ele se beneficia, né? Jorge, na verdade, acredito ter interesse de investir com solidez, ter certeza do retorno e não levar calote. Por isso, o investimento na educação fiscal. Daí surgiu, inclusive, a lei, né, a LRF. É assim que eu entendo. É isso mesmo. O intervalo é 5 minutinhos, galera, ou 3 minutinhos, ou 4 minutinhos, mas no máximo 5 minutos, porque eu vou ficar bem pontual aqui com vocês. Não posso fazer você perder também o seu tempo. Tá bom? Pensa o seguinte, o BID, na verdade, ele não está te dando dinheiro de graça, não é doação. O BID, ele, a princípio, ele te dá um empréstimo. Ele vai, claro, ele cobra uns juros mais em conta do que normalmente você pega no mercado, mas ele também vai receber. Então, na verdade, quando ele fala assim, eu vou financiar a matéria fiscal, eu estou financiando a fonte arrecadadora do aquele país. Tenho chance de não receber? Não. A partir do momento que você melhora o controle social, diminui a corrupção, você ataca áreas relacionadas à educação fiscal, você faz com que as pessoas se tornem mais cidadãos, são mais ativos dentro da participação, passa a vir a... Na verdade, até uma questão de prova que pode acontecer para vocês. É o objetivo principal da educação fiscal no Brasil aumentar a arrecadação? Se caísse na prova de vocês, e aí? Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? O objetivo principal da educação fiscal é aumentar a arrecadação. Você vai dizer, não. O objetivo principal está lá no programa do PINEF, está lá no JET, no grupo de estudos da educação fiscal nos estados. O objetivo principal é trazer a pessoa ao entendimento e se tornar um cidadão, se tornar ativo, seja na parte de conhecer dos tributos, seja na parte de fiscalizar as contas públicas. Então, na verdade, é você exercer cidadania. É explicar para a pessoa como ela deve exercer cidadania. Então, esse é o objetivo principal. Mas, de forma secundária, não vai aumentar a arrecadação? Então, se alguém perguntar, pode se tornar um objetivo secundário o aumento da arrecadação? Pode. E o BID, ele não vai fazer uma coisa errada, né? Quer dizer, ele está emprestando dinheiro, ou já emprestou dinheiro lá atrás, pensando também em recebê-lo. Com juros que foi combinado. Tudo bem, galera? Beleza, professor? Vamos resumir o bloco que a gente fez anterior com um slide? É legal resumir, né? Vai lá na telinha. Então, ó, para que serve então a educação fiscal? Nessa introdução que nós estamos dando. Lembra que eu falei que ela é uma ponte entre o contribuinte e a administração pública? Então, promover um desenvolvimento sustentável. Então, na verdade, talvez essa seja uma parte importantíssima, né? Quer dizer, da educação fiscal, quer dizer, o Estado como um todo, falando no Estado no sentido amplo, União, Estado, município, promovendo um desenvolvimento sustentável. Quer dizer, algo extremamente relevante. E como que eu desenvolvo de forma sustentável? Quando eu, a princípio, olho para todas as faixas da sociedade, as classes rica, média e pobre, né? Reduzindo as desigualdades. Então, a redução das desigualdades é outro fator importantíssimo dentro da educação fiscal, quer dizer, você mostrar que isso é possível. Erradicação da pobreza. Quando eu coloco aqui erradicação da pobreza, eu lembro do FECOP, né? O Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza. Quer dizer, que está no nosso edital em legislação, mas está no nosso edital em educação fiscal também. Quer dizer, existe alguma forma de você erradicar a pobreza, utilizar... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender um pouquinho melhor, porque é muito legal através de exemplos. Existe lá o Fundo de Erradicação e Pobreza na Cefaz Ceará. E dentre as destinações do fundo, porque vamos lembrar, né? Quando a gente fala do FECOP, ou Fundo de Erradicação de Pobreza, ele é uma baita de uma exceção constitucional, é uma exceção dentro da Constituição Federal, de uma própria regra constitucional, de que os impostos não poderão ter nenhum vínculo a qualquer fundo, órgão ou despesa. Artigo 167, inciso 4 da Magna Carta. Então, na verdade, o imposto não pode ter vínculo, ele é um tributo não vinculado.
Mas determinadas exceções estão na própria Magna Carta. E o FECOP, o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, artigos 80, 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele vai justamente trazer uma exceção. E como é essa exceção? Cada Estado vai determinar qual que é a finalidade do FECOP. Então, se você for ver lá o FECOP, a lei complementar que está no teu edital, a lei complementar 33 aqui do Estado, você vai ver que está lá escrito, lá, por exemplo, que você pode fomentar lá o programa para os catadores de sucata, catadores de papel lá no Estado. Quer dizer, bom, você está tirando 2% de quem consome, por exemplo, bebida alcoólica e está dando para, a princípio, o catador de papel poder lá ter a sua cooperativa dentro do meu Estado. Isso não é importante? Isso não é uma forma de você, a princípio, estimular o social, que é o nosso Estado Democrático de Direito? Não tem tudo a ver com a prova de educação fiscal, galera. Estou falando isso para você numa boa, porque a princípio você vai ver esse tipo de questão lá, você vai falar, bem que o Tudão falou do FECOP na prova de educação fiscal. Tem tudo a ver. Volta para a telinha. Então, na verdade, estou querendo criar essa maldade, sem ódio no coração, mas essa maldade. Olha aqui para mim de novo. Tem que ter maldade, tem que pensar assim, é assim que essa questão vai vir, aí veio mesmo. Sem ódio no coração, não pode ter ódio. Tem que ser aquela maldade, mas aquela maldade de pensar como um avaliador pensaria. Tá bom? Essa é uma parte que o professor também tem que fazer com você. Certo? Isso que é professor concurseiro. A gente sabe que tem excelentes professores do Brasil inteiro, mas o professor concurseiro tem essa situação, né? Quer dizer, ele tem que pensar na maldade do avaliador. Vamos passar por cima deles, que nem rolo compressor, essa é a vontade. Vamos lá, volta lá para o slide. E aí, o que mais? Redução de desigualdade, com a erradicação da pobreza, não é verdade? Prestar serviços públicos de qualidade. Ah, isso é muito importante. Muito importante. Prestação de serviços públicos de qualidade, né? Os sites hoje tendo ouvidoria, quer dizer, você a princípio fazendo reclamação e tendo prazo. Tudo bem, ó, eu vou falar uma coisa para você. O Estado, olha só que interessante, a partir desse momento, muitos estados atribuíram produtividade aos seus servidores. Ou seja, hoje em dia, se você receber uma ouvidoria, você tem tantos dias para resolver a ouvidoria, e se você não resolver a ouvidoria naqueles tantos dias, pelo menos se manifestar, pedir um prazo, você, a princípio, perde pontos na sua produtividade. O pessoal, a princípio, daqui no estado de São Paulo, por exemplo, que faz atendimento ao público, recebe nota ao final do atendimento. Por que isso tudo? Para que haja qualidade. Mas por que isso tudo? Porque nós estamos dentro de um processo, né, de um empréstimo, inclusive, que está sendo pago ainda, referente a situações relacionadas à educação fiscal, à mobilidade fiscal, a um bom trabalho dentro das secretarias da Fazenda, dos estados, dos municípios, das CEFINs, né, Secretarias de Finanças, da própria União. Então, na verdade, isso aí veio para movimentar tudo, meu querido. Tá certo? Volta lá de novo. Então, fechando ali com um desenvolvimento inclusivo. Por que é um desenvolvimento inclusivo, Tudão? Porque você inclui a pessoa. Cada cidadão brasileiro acaba sendo incluído como uma pessoa importante no processo inteiro. É muito legal isso. Pensa nisso, né? Quer dizer, cada pessoa é importante no processo. Então, cada pessoa é um fiscal agora. Cada pessoa é um fiscal do governo. Ele fiscaliza os atos do governo, as obras que o governo faz, né? O cumprimento das questões. E a gente nem falou ainda do orçamento participativo, a participação da população em escolher quais são as obras que primeiro devem ser feitas, quer dizer, em grau de importância para toda uma comunidade. Isso é muito legal, desenvolvimento inclusivo. Fechou o entendimento? Posso pular para outra? Então vamos lá, continuando, né? Eu acho muito interessante a gente estar junto aqui. Eu queria saber se você conhece, então, depois do que a gente falou, a diferença entre essas duas aqui, ó. Diferença entre educação fiscal e educação tributária. Porque às vezes o aluno pensa o seguinte, eu vou lá para ficar dando aula sobre tributo, eu não sou professor de tributário. Entendeu? Tem muita gente que pensa que a aula de educação fiscal é a aula de educação tributária e que está na mamata a prova, entendeu? Isso aí é só falar de tributo, isso aí eu sei tudo. Tem nada a ver, né? Agora que você está vendo comigo aqui e entendendo o contexto, né? Essa aula 1 aqui é muito importante, hein, galera? É bom que vocês, a princípio, guardem essas informações, porque elas vão gerar uma informação importante para todo o resto. Então, o que acontece? Como a gente sabe que a educação fiscal e a educação tributária elas são diferentes, é importante que o aluno perceba isso.
Bom, professor, o que é a educação tributária? A educação tributária, tudo começou com a educação tributária. Em idos de 69, o que se ensinava para as pessoas é a educação tributária. Então, você até explicava para as pessoas a função socioeconômica do tributo. Vamos ver lá. Então, ó, a educação tributária difere da educação fiscal. Qual que é a diferença entre as duas? O termo educação fiscal passou a ser utilizado no Brasil a partir do ano de 1999, quando o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, aprovou uma alteração. Veja, a primeira reunião do CONFAS lá em Fortaleza foi em 96, né, que criou o grupo de estudos estadual. Mas em 99 houve uma reunião que autorizou, aprovou a alteração do termo educação tributária, utilizado pelo Programa Nacional de Educação Tributária, que era o antigo PNET, para educação fiscal. Olha só que importante mudança. Fazendo com que o programa passasse a se chamar Programa Nacional de Educação Fiscal, o PNEF, que é o que está no edital. Tá certo? Então, a gente já está entendendo até de onde que veio o nome. Beleza, pessoal? Bom, aí ele fala o seguinte, ó, bem mais abrangente. Então, a educação fiscal é mais abrangente. O novo termo incluiu, além da orientação, do estudo, do incentivo ao recolhimento voluntário de tributos, veja, então a educação tributária fala sobre isso. Orientação, estudo, incentivo ao recolhimento voluntário de tributos. E também do cumprimento das obrigações fiscais pertinentes ao termo de educação tributária, então você cumprir suas obrigações para que não pague multas, né? Uma infinidade de outras questões relacionadas a, olha só, vou botar aqui, ó, vamos botar aqui de forma que você entenda essa parte aqui importante, eu vou grifar aqui, ó. Então, outras questões relacionadas ao que vai entrar na educação fiscal, além de falar de tributos, ó, planejamento, acompanhamento, fiscalização de recursos públicos, tendo em vista a necessidade do exercício do controle social. Veja, planejamento, acompanhamento, fiscalização de recursos, tendo em vista a necessidade do exercício do controle social. Resumidamente, a educação tributária, ou seja, o tributo, e a educação fiscal é tributo e controle social. Olha o resumo, galera. Na educação tributária eu tenho somente o tributo. Na educação fiscal eu tenho tributo mais controle social. Eu vou formar cidadãos para planejar, acompanhar e fiscalizar o uso do recurso público. Uau! Isso aqui tem tudo a ver com a prova, né? Olha eu detonando o slide sem querer. Né? Isso aqui tem tudo a ver com a nossa prova, professor Tudão. Né? Tudo a ver. Então a educação tributária é diferente da educação fiscal, totalmente diferente. Na idade eu poderia falar que se a gente estivesse aqui falando dos diagramas de Euler-Venn, né? Professor Alex, que me ajude aí, ele que é nosso grande mestre aí de matemática. Então, ó, no diagrama de Euler, né? No diagrama de conjuntos, né? Nós temos lá a educação tributária, está lá uma bolinha assim, educação fiscal. Uau! A educação tributária está dentro da educação fiscal, é um subconjunto. Lembra a teoria do conjunto? Subconjunto. Então, a gente pode dizer que a educação fiscal abrange a educação tributária. Agora, a educação tributária não abrange a educação fiscal. Vocês entenderam? Então, falar só do tributo é matéria da educação tributária, mas também está prevista na educação fiscal. Tanto é que você tem 2 itens do edital para falar sobre isso. Né? Mas tem muito mais coisa. Até o edital te ajuda a responder essa questão. Vamos ver se te ajuda mesmo? Vamos fazer uma questãozinha? Ah, professor, bota a questão aí, porque a gente pega o jeitão da prova através de questão. Sim, meu querido, eu estou aqui preocupado também, que nem você, com questões que possam cair no teu certame. Tá certo? Então veja lá. Inédita do Tudão. Professor, por que questão inédita? Poxa, meu querido, já não entendeu ainda não? Nunca caiu na prova, não vai ter questão. Ah, não tem a questão específica da banca tal. Não, eu quero só questões da SESP, professor. Não, meu querido, nunca caí em prova nenhuma. A matéria é nova para você, mas é muito importante, deveria cair nas outras provas, mas ela é nova para você. E nova para um professor poder lecionar aqui para vocês também. Tá bom? Vai na telinha, minha galera. Sim, meu querido. Vamos lá, inédita do Tudão. Então, quando você vê inédita do Tudão, por favor, respeita o bigode grosso. Eu estou precisando criar as questões para vocês, senão você não vai ter que treinar, né? João fez o curso de educação, tracinhos, onde somente aprendeu quais são as espécies tributárias existentes de acordo com a Constituição Federal. Ele, então, ouviu falar da disciplina educação, tracinhos,
onde ele aprenderia cada vez mais como se tornar um fiscalizador na utilização dos recursos públicos pelo governo. Complete, então, as lacunas. Qual que é a primeira e qual que é a segunda, galera? Vocês estão aí? Deixa eu ver se vocês estão aí mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Bom dia, vai até que horas, professor? Maria Sileni, vai até meio-dia, galera. Até meio-dia. Vamos estar junto aqui com vocês, tá bom? Então a gente tem mais uns bloquinhos aí pela frente. João fez o curso de educação, onde ele só aprendeu das espécies tributárias. Educação tributária, né? Então tá lá, educação tributária, entre a letra B e a letra D, né? Então ele ouviu falar da disciplina de educação fiscal, onde ele aprenderia cada vez mais como se tornar um fiscalizador da utilização dos recursos públicos. Gabarito da questão, alternativa à letra B. É claro que a questão aqui tem um sentido muito mais de ajudar você a guardar o contexto do que efetivamente, poxa, não é exatamente dessa forma que vai cair na tua prova, porque é certo e errado lá. Mas o mais importante, eu acho que você já guardou a diferença entre educação tributária e educação fiscal. A diferença é tão real que precisou um convênio com o FAS decidir mudar o nome do negócio. Tudo bem? Ah, não tem diferença nenhuma, professor, porque no meu estado... Calma lá, querido. Tem diferença, tanto é que o programa deixou de ser PINET, né, que era Educação Tributária, para PINEF, Programa Nacional de Educação Fiscal. Beleza? Volta lá, então. Então, entendemos aí o contexto. Mais um itemzinho bacana do edital. Nós estamos naquele item 1, né, da educação fiscal, lá trazendo informações para você a respeito do nosso contexto. Vamos agora para o item 2? Beleza, vamos caminhar no edital. É possível entender a educação fiscal como a preparação do indivíduo para compreender a atividade financeira do Estado, realizada por meio da arrecadação dos tributos. Então vamos lá, vamos começar com alguns conceitos de educação fiscal. Eu trouxe alguns aqui para você, tá bom? Então vamos tratar a respeito desse tema. É possível entender a educação fiscal como a preparação do indivíduo. Veja que aqui é um conceito que está voltado à preparação do indivíduo para compreender a atividade financeira do Estado realizada por meio da arrecadação dos tributos e sua aplicação em ações escolhidas pelos representantes eleitos pelo povo, por meio das políticas públicas executadas pelo Poder Executivo, ou seja, o conhecimento sobre as funções e funcionamento do Estado e das responsabilidades dos que exercem funções da administração pública. Então, olha só, você vai ter que inteirar as pessoas de quais são as responsabilidades de quem exerce função da administração pública. Isso é muito importante. Esse conhecimento pode contribuir para a participação consciente e competente do cidadão. Achei isso aqui sensacional, né? Participação consciente e também competente do cidadão no acompanhamento e fiscalização da obtenção e aplicação dos recursos, e também o cumprimento voluntário das obrigações tributárias que cabe a ele, conforme a nota Lima, que eu daqui a pouco vou citar quem que é esse autor que falou muita coisa interessante a respeito desse tema agora, conceito da educação fiscal. Entenderam aqui, galera? Para esse autor, que é inclusive citado nominalmente no material oficial da Secretaria da Receita Federal, e inclusive vai ser provavelmente um dos conceitos que podem aparecer na sua prova. Falar de educação fiscal é falar do cidadão, da preparação do cidadão para ele se tornar um cidadão consciente. Lembra daquele papo que a gente teve antes do intervalo de falar de que a pessoa deixaria de ser somente o sujeito passivo de pagamento de tributo e passaria a ser um sujeito ativo na fiscalização consciente? Então, na verdade, para esse determinado autor e também para um dos conceitos que podem cair na nossa prova, a gente entende que essa participação do cidadão, essa conscientização do cidadão é extremamente importante dentro do conceito de educação fiscal. Tá bom? Vamos para outro conceito. Então, vamos lá. Cidadão, cidadão, cidadão. Vamos lá, povo que vai passar nesse concurso da Cefaz Ceará. Vamos lá para o outro conceito, olha lá. Então, resumindo, né? O próprio autor, Albertina Silva Santos de Lima. Então, a educação fiscal é o processo de acionamento da capacidade intelectual do ser humano para conhecer finanças públicas, proporcionando-lhe condições de entender, analisar e refletir sobre
sobre captação e aplicação de recursos públicos e, consequentemente, sobre o exercício de direitos e deveres advindos desse conhecimento. Então, esse processo de acionamento da capacidade intelectual do ser humano. Veja que esse material aí, bastante interessante dessa autora, a senhora Albertina Silva Santos de Lima, ele, a princípio, é uma contribuição ao marketing social e educação fiscal no Brasil, análise de múltiplos casos, tese de doutorado, beleza. Esse material era oficial, né, e estava disponível no site da ESAF. Ele não está mais, porque, inclusive, esse material, o site da ESAF já foi colocado para escanteio. Então, a gente não tem esse material disponível no site da ESAF. Mas o Tudão consegue, de alguma forma, fuçar até encontrar essa importante informação para você. Não tá fácil, galera. Você pensa assim, tá facinho de achar. Eu entendo, você também está buscando, né? Nós estamos todos juntos nessa situação, você precisa passar nessa prova. Por isso que o material que a gente está trazendo é um material bem legal, porque a gente já vai em cima. Veja, eu botei o link ali só para você saber, o link é de 2011. Você entra lá, agora não vai achar nada. Mas por quê? Porque o site da ESAF foi colocado para escanteio. Lá no site da ENAP, nos repositórios, olha o dica, caiu a caneta aqui, galera! No repositório, no site da ENAP, tem esse material e alguns outros ainda de educação fiscal, mas lá no repositório, ou seja, são materiais que eles consideram antigos, mas para deixar uma memória ali do que estava na ESAF, eles deixaram no site da ENAP. ENAP, E-N-A-P, www.enap.gov.br. Tá bom? Então, estou te dizendo aqui, professor, resolve tudo? Não, resolve esse item do edital, querido. Como eu falei para você, é uma sopa de letrinha que a gente está caçando em cima de vocês, para poder ajudar você. Vocês entenderam o que quis dizer aqui a dona Albertina? Ela quis dizer que, além como ela cita aqui, né? É um processo de acionamento da capacidade intelectual do ser humano, né? De forma a você, a princípio, ajudar ele a entender a finança pública e como atender, analisar e refletir a captação dos recursos, né? E também sobre o exercício de direitos e deveres advindos do conhecimento. Então, muito importante aqui a gente conhecer que existem, né, materiais trazendo esse conteúdo aqui para nós. Tá certo, pessoal? Então, guarda isso aí também. Vamos lá. Outro conceito possível de educação fiscal seria conhecer os direitos e deveres do cidadão para poder exercê-los em sua plenitude, visando uma melhor qualidade de vida em toda a população. Agora eu tenho outro item que eu acho muito interessante nessa outra definição simples aqui. Deixa eu só colocar para você. O contribuinte solidário. Você vai ver que esse termo vai aparecer mais adiante. Ou seja, quando uma pessoa só, dentro da tua cidade, vai lá e fiscaliza as obras públicas daquela cidade, ela está ajudando a si própria ou está ajudando a toda a comunidade, a toda a coletividade? Então, na idade, a educação fiscal forma cidadãos fiscais, forma cidadãos coletivos, forma cidadãos solidários, forma pessoas que, a princípio, estão ajudando toda a sociedade como um todo. Isso é muito legal. Por isso existem alguns observatórios sociais, cada cidade deveria ter a sua, cada município brasileiro deveria ter o seu, né? Você pode entrar no site www.observatoriosocial.org de organização, e aí você vai ver lá o observatório social na sua cidade. Nesse observatório social tem pessoas que estão lá trabalhando de forma literalmente gratuita, são voluntários. Pessoas da sociedade trabalhando de forma voluntária para ficar de olho. O observatório é o quê? Ficar de olho. De olho no quê? De olho onde está indo os gastos públicos. Fiscalizando. Visando o bem comum. É muito interessante. Então, essa definição de educação fiscal que nós vimos aí fala dessa pessoa. Volta lá na telinha. Ela fala desta pessoa. Vocês estão entendendo, galera? Não sei se vocês estão entendendo a completude da situação desse item do edital. Ele é um pouco diferente, né? Conceitos. Então, educação fiscal é você conhecer o seu direito, mas conhecer também o seu dever como cidadão e saber exercê-los na sua plenitude. Eu acho esse termo legal, visando uma melhor qualidade de vida para toda a população. Eu colocaria aí um item novo aí nessa situação, tá certo? Que é justamente a situação relacionada ao cidadão solidário, tá? Bom, outra definição, outro conceito. A educação fiscal pode ser vista como um programa de Estado, ou seja, ela não pode ser uma coisa somente que não tenha participação
do munus público, ou seja, o Estado tem que estar envolvido. Desenvolvido de forma nacional, ou seja, não é uma coisa individual, não é cada um se vira do seu jeito. Eu vou falar uma coisa interessante. Procura material de educação fiscal na internet nos municípios. Um dos melhores materiais que nós temos é o município de Glorinha. Eu nem sei onde é exatamente dentro do estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Glorinha, mas dou os parabéns aqui publicamente para o pessoal. O pessoal fez um material muito legal, né? No município de Glorinha, galera. Né? Não estou falando mal do município, nem sei quantos habitantes tem lá, mas o pessoal fez um material muito legal na internet. Dá uma olhadinha lá. Quer dizer, então, na verdade, não é qualquer lugar que você encontra esse material, mas também a participação de toda a esfera administrativa, toda a administração pública na educação fiscal ela é muito importante. Volta lá no conceito. Então, volta lá no slide. Então, ele fala assim, ó, a educação fiscal pode ser vista como um programa de Estado desenvolvido de forma nacional que busca disseminar informações e conceitos sobre a gestão fiscal, né, favorecendo a compreensão e a intensificação da participação social nos processos de geração, aplicação e fiscalização dos recursos públicos. Tá certo, pessoal? Então, na verdade, você vai favorecer a intensificação da participação da população social em processo de gerar, aplicar e fiscalizar os recursos públicos. Acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando de todo o processo da educação fiscal aqui. Tá bom, pessoal? Intervalinho, agora vai ser menorzinho, 2 minutinhos, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos. Até a próxima.